Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei que hora você vai estar acompanhando, assistindo aqui, mas eu, Rafael Silva, pastor e também terapeuta, nessa oportunidade de hoje, quero dar continuidade. Quem é Deus? Nós falamos sobre Deus onipotente, onipresente, onisciente. Agora vamos falar desse Deus. Você vai ver. Mas antes quero convidar você a uma oração de início, que é de suma importância para nós. Deixa eu colocar a Bíblia aqui do lado. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por esse momento maravilhoso de poder estar diante da tua presença para louvar, exaltar e engrandecer teu precioso e belíssimo nome. Perdoa-me por todas as falhas que tenho cometido. Perdoa-me por todas as vezes que tenho falhado contra ti. Ensina-me cada vez mais caminhar no teu caminho, a cada vez mais te adorar, te exaltar e te engrandecer. Toma em tuas mãos a minha vida. Seja eu aqui um instrumento em tuas mãos. Não venha eu falar de mim mesmo, do meu ego, do meu ser, mas sim de ti, Pai. Obrigado por existir e ser esse Deus maravilhoso. Toma em tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Em algum ponto você já se perguntou, quem é Deus? Por que tantas discussões referente a Deus? O que é isso? Ó, bem aqui, está passando agora esse momento para você observar e ver este curso. São dois cursos. Teologia, segundo os passos de Jesus Cristo. São 5 aulas, videoaulas, tá? Se encontram na plataforma Hotmart pelo valor de R$25. Exatamente. E o outro é criança, tá bom? Teologia para crianças. Ele está no valor de R$100. Acompanha certificado, entendeu? Toda a assessoria necessária para o seu filho. Então, não deixe de ir lá no link abaixo e comprar o seu, tá bom? Então vamos. A leitura para esse é encontrada no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, que diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Observa que Jesus Cristo, no livro de Mateus, ele fala a respeito desse amor. Observa que em todos os momentos, nos aspectos da existência desse Deus, que temos esse conhecimento, por mais que seja pequenino, mas sabemos que todas as vezes que se fala de Deus, fala-se de amor, fala-se de cuidado, fala-se de prioridades, de maravilhas na existência, fala-se de consentimento importante para nós. Porque imagina só, de repente nada. Vamos lá. Aí chega esse Deus e diz: e haja os céus, e houve os céus. E haja a terra, e houve a terra. Que exista a separação entre terra e água, e houve a separação. E haja luz para iluminar o dia
e outra para iluminar a noite, e haja astros para acompanhar na iluminação noturna. E assim houve. E ainda, e haja ervas, as sementes para ser plantadas, para que delas venham a nascer árvores, e essas árvores venham a dar frutos em seu tempo. E tudo houve. Vejamos que em todo momento da criação, Deus utiliza suas palavras, a sua ordem. Mas quando chega numa criação, uma criação incomum, que nenhum outro ser teve a capacidade e nunca terá a capacidade de criar. E no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos encontrar a primeira reunião de Deus com o Espírito e com Jesus Cristo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejamos que nessa parte, alguns pensam que Deus estava naquele momento ali sozinho. Mas ele utilizou o plural para deferir, ou seja, para relatar este feito maravilhoso, que é sobre a criação do ser humano. Mas até aí, ele utiliza as palavras. Portanto, no capítulo 2 do mesmo livro de Gênesis, vamos encontrar Deus descendo à terra e pegando o pó e dando o formato àquele boneco que se tornaria homem. Nessa parte, vamos pensar da seguinte forma: por que Deus, assim como ele disse, e haja luz, e houve luz, por que ele não disse, e haja o homem, e houve o homem? Porque essa intimidade tremenda com essa criação. Logo se pensa que alguns já até pensaram que Deus não haveria a necessidade ou mesmo a capacidade, com as suas palavras, ter criado um ser tão perfeito como o ser humano. Mas pensa bem, há quantos anos a Terra existe? Há quantos anos existe o Sol e a Lua? As estrelas? Há quanto tempo os animais? Há quanto tempo as ervas? E há quanto tempo Adão e Eva ainda estão aqui na Terra? Comparações para podermos entender que Deus é o amor. Porque quando na criação Deus usou sua voz potente como som de trovões e disse: e haja luz, e houve luz. Quando chegou na criação do ser humano, ele se reuniu. Veja bem, vamos voltar um pouco. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. Nesse intervalo, para a terra ficar sem forma e vazia, houve a grande explosão, por alguns conhecido como Big Bang. E para nós que acreditamos em Deus, sabemos que foi o momento que Lúcifer, juntamente com a terça parte,
chegou à terra. Mas chegou de uma forma ao qual não foi uma forma de chegar numa festa, numa limusine e chegar causando. Não. Ele chegou depois de ser lançado pelas próprias mãos do próprio Deus do céu, com a sua fúria e com sua raiva, e lançar o rebelde, o traidor, para que não viesse contaminar com a sua ideologia mentirosa os outros que ali estavam. Uma terça parte foi persuadida, enganada e acabaram tendo o mesmo destino que Lúcifer. Então, quando Jesus disse: "Eis que vi Satanás e a terça parte caindo na terra como um raio", ele está dizendo que eu estava lá no momento que ele foi expulso e foi lançado na terra e caiu numa velocidade de um raio. É por isso que a terra estava sem forma e vazia. Porque se nós formos parar para analisar, toda a criação de Deus, ela é perfeita. Então, criou os céus e a terra. Até então, nós vamos ver a terra perfeita. No versículo 2, nós vamos ver: "Porém, a terra estava sem forma e vazia." Uma grande explosão. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Vejamos que nessas criações não vamos encontrar um plural, mostrando que existe outros ali falando com de igual para igual. Vejamos que Deus fala: "Façamos", plural. Ele não estava só. Mas agora, alguns podem até pensar nessa primeira parte, se nós formos olhar nessa primeira parte. Então eram os anjos que ali estavam com ele. O arcanjo Miguel, o mensageiro Gabriel, os serafins, querubins, estavam todos reunidos. Ok. Dá para pensar que isso é verídico. Mas vamos mais um pouco além. Façamos o homem à nossa imagem. Aí, Miguel não possui a mesma imagem de Deus. Não possui o mesmo formato de Deus. Gabriel, menos ainda. Os serafins, também não. Então, quem poderia estar naquele momento, naquela reunião, naquele exato ponto, para dizer a nossa imagem? É eu diante do espelho dizendo: vou construir a minha imagem, mas é eu sozinho. E olhando para o espelho, façamos a nossa imagem, mas é um reflexo meu. Mas quando se existe outro ser igual, semelhante, com o mesmo poder, com a mesma mentalidade, com a mesma intimidade, aí nós vamos encontrar Jesus Cristo e o Espírito Santo, que são iguais a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade. Então quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejamos que essa primeira parte, a criação, está sendo feita em espírito. Então essa reunião, ela não se aplica ao arcanjo Miguel, ao mensageiro Gabriel, aos serafins, querubins e tantos outros. Não. Se pertence somente à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quando nós formos lá para o livro de João, capítulo 1,
nós vamos encontrar: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Nós vamos encontrar também essa importância no livro de Gênesis. Vejamos. E no jardim tinha uma árvore cujo fruto era a vida. Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, lá no livro de João, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a mulher está ali pegando água no poço, Jesus Cristo chega até ela, conversa, pede água, e ela até retruca na linguagem de hoje: se soubesse ao menos quem eu sou, não estaria me pedindo água. E Jesus Cristo retruca: se também soubesses quem eu sou, me pediria água e beberia e nunca mais sentiria sede, porque a fonte da vida. Então nós vamos encontrar diversos versículos que nos apresentam Jesus Cristo como a vida. Então ele estava lá no início. É por isso que é início, meio e fim. E aí vamos navegar profundamente e vamos encontrar o Espírito também lá no início. Porém a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Agora, mas por que o Espírito de Deus estava ali? Porque naquele exato momento tinha chegado à terra seres superiores a todos os que já existiam aqui. Chegado Lúcifer e a terça parte de demônios, outrora anjos, agora demônios. Mas espera aí, está enganado? Não estou enganado. Seres superiores a todos os que já existiam aqui. Nós vamos encontrar que para aquele momento, o único que poderia impedir que ele implantasse o seu reinado naquele exato momento, naquela exata parte, era um ser igual a Deus, semelhante a Deus, o próprio Espírito. Vejamos mais lá à frente, depois da criação do homem e da mulher. Vamos dar um salto e depois vamos voltar. Quando o homem, juntamente com a sua esposa, Eva, Adão e Eva, comem o fruto, Deus chega, conversa com eles, o disciplina, os dois, e ainda a serpente. Quando os dois são expulsos do jardim do Éden, Deus manda um anjo para guardar o jardim. Veja que Deus não mandou o Espírito. Mas por que Deus mandou o anjo, sendo que ali naquele momento tinha uma árvore que dava frutos da vida? E Deus disse para que não coma da árvore do fruto da vida e se torne semelhante, ou seja igual a mim. Vocês estão fora. Mas espera aí, e por que Deus, quando não tinha nenhum ser humano ainda, colocou o Espírito? E por que, já existindo o ser humano, colocou um anjo para guardar um jardim? Outrora, uma terra sem forma e vazia. E depois, uma terra que já tinha seu formato, não estava mais vazia, um anjo. Então nisso aí nós vamos entender que, desde o princípio, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade. E cada um exercendo a sua função num só propósito. Num só propósito. E agora nós vamos voltar àquela parte importantíssima. Agora imagina aquele Deus que disse: haja luz e houve luz. Um exemplo aqui, ó. Vou apagar uma luz aqui. Ficou meio escuro. E aí eu vou apagar a outra. Ficou totalmente escuro. Aí Deus disse: e haja luz. E houve luz. Mas ainda era pouco, porque essa era a luz da noite.
e haja luz grande. E aí vejamos também a outra luz maior. Então, diante disso, ele próprio veio à terra, pegou ali o barro e deu o formato a um boneco. E neste soprou nas narinas e deu-lhe o fôlego de vida. E esse passou a ser alma vivente. Exatamente, alma vivente. Vejamos que até o momento que ele sopra nas narinas, ainda assim é um boneco. Mas depois passa-lhe o fôlego de vida. Veja bem, Jesus Cristo introduzido no ser humano. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus soprou nas narinas, deu-lhe o fôlego de vida. Exatamente. Agora, vamos entender. Adão, já com vida no paraíso, o tempo vai passando e ele coloca o nome em todos os animais. Conhecimento ele tinha, inteligência também, sabedoria também. Imagina, como é que um ser humano consegue dar nome a animais sem ter conhecimento, sem ter inteligência, sem ter sabedoria? Como é que ele vai olhar para o animal e dizer, você será o leão, você será o macaco, você será a cobra, você será isso ou aquilo outro? Os nomes, como é? Sem ter conhecimento, sem ter inteligência e sabedoria. O tempo passa, cada animal com sua parceria, ou seja, cada um com seus parceiros, e o homem sem nenhuma parceira. Mas vamos voltar um pouco, ainda seguindo o capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre... E assim foi feito homem, e assim criou homem e mulher. O homem havia sido criado, ainda em espírito, e a mulher também. Portanto, o homem na terra tinha sido formado e vindo a viver para se tornar alma vivente aqui na terra. Mas ainda faltava a mulher, que já tinha sido falado lá no 1º capítulo. E a mulher ainda não estava. Então olhou Deus para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que seja idônea, uma mulher. Mas alguns confundem com auxiliadora como escrava ou empregada. Não tem nada a ver com isso. Auxiliadora que auxilia, que ajuda, que é ajudada, que é auxiliada. Que ambos os dois, conectados num só propósito, crescem juntos, choram juntos, sofrem juntos, se alegram juntos e vivem juntos. É isso mesmo. Já dizia o sábio Sócrates, conhece a ti mesmo. Quando nos deparamos diante desse pensamento, alguns de nós podemos até ter esse erro, ter cometido esse erro, de acharmos que eu me conhecendo, para me conhecer, eu preciso estar só. Mas na realidade, a partir do momento que eu aprendi a me conhecer, foi a partir do momento que eu comecei a estar próximo de outras pessoas. E mais ainda como marido, a partir do momento que a minha união foi selada com a pessoa que aceitou compartilhar a sua vida comigo. Então isso aí são pontos importantíssimos para nós.
Então o Senhor voltou novamente à terra. Veja que Deus, em dois momentos maravilhosos, ele veio à terra. Ele colocou os seus pés na terra. O primeiro momento de suma importância foi na criação do homem. E o segundo momento foi na criação da mulher. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele já tinha a mulher feita em espírito. Ele poderia falar, e haja a mulher, houve a mulher. Por que não? Se ele conseguiu fazer com que o sol existisse sem ter uma existência, do nada, e haja luz, e houve luz. Então, como tudo isso não seria possível? Olhando para essa parte, então Deus vem à terra, faz com que o homem entre num sono profundo, ou seja, anestesia para não sentir a dor da retirada de um membro seu, uma das costelas. Eu estou apontando aqui, mas eu não sei de onde foi tirado, mas uma das suas costelas. Então, diante disso, uma só costela foi necessário para que viesse a ser formado o corpo da mulher na terra. Então, quando se fala de Deus, o Deus do amor, Deus é amor, realmente, para com nós seres humanos, é amor. Porque como é que Deus não tem amor para conosco se ele teve a audácia? Não vou dizer audácia porque isso é uma palavra até chata para se falar nesse momento. Mas é uma palavra que eu gostaria de colocar, vou substituir na realidade por outra palavra. É um Deus de amor. Ele teve a capacidade, a humildade de descer, sair do seu trono e vir à terra e fazer a criação do homem e da mulher. Vejamos que isso foi dois momentos que ele pisou na terra. Na criação do homem e na criação da mulher. Agora vamos para o terceiro momento, que ele pisou na terra de novo. Pisou na terra. Foi o momento ao qual ele deixou todo o seu trono. Deixou o seu trono, deixou os seus servos, deixou tudo. E veio à terra como Jesus Cristo. Terceiro momento que ele pisa na terra de suma importância. Ele possa ter pisado outras vezes, mas para mim foram os três momentos de suma importância que ele pisou na terra. Primeiro, na criação do homem. Segundo, na criação da mulher. Terceiro, na restituição dos seres humanos, através de Jesus Cristo. Quando ele pisou na terra pela terceira vez, já não foi mais para criar uma nova espécie de seres humanos. Não. Ele pisou novamente na terra para restituir os seres humanos ao seu Criador. Ele veio à terra mostrar que nem tudo é bens materiais, nem tudo é descontar com violência ao próximo, nem tudo é destruir o que fora construído, nem tudo é bater, nem tudo na vida é matar, roubar, destruir. Mas tudo na vida é a simplicidade, a humildade, a honestidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso Jesus Cristo não apenas mostrou em palavras, mas em atitudes. Nós vamos ver diversas vezes que Jesus Cristo nos ensinou com a simplicidade. Primeiro, como é que um rei nasce num curral? Como é que um filho de rei nasce numa estebaria, ou seja, num curral? Imagina você, multibilionário,
dono de diversos patrimônios. Seu filho vai nascer, leva sua esposa para o curral da fazenda, tá? E coloca ela ali em cima dos capins, próximo dos animais, naquela caatinga imensa, e coloca para nascer sua criança. Primeiro ponto, nessa parte. Se alguns repórteres passaram no momento, eles vão te tratar como desumano. Uma pessoa desumana. Uma pessoa que não merece viver no meio da sociedade. Uma pessoa que merece sumir. Segundo ponto. Miserável, irão te chamar de miserável. Por quê? Porque é tão rico, tão bilionário, e a esposa dar à luz no meio dos animais. Agora imagina saindo você do seu ser, do seu corpo, da sua mente, da sua mentalidade, da sua existência, e se coloca agora no lugar de Deus. Jesus Cristo. Por que ele não nasceu de uma família nobre na época? Por que ele não foi filho de Herodes? Por que ele não veio de uma das esposas de Herodes? Por quê? Pensa, vamos pensar. Vejamos. Jesus Cristo vindo a esse mundo para salvar você, eu e diversas outras pessoas que nem existiam ainda na época. Aí ele nasce no palácio, filho de Herodes. Aí olhamos para Herodes. Herodes, quando soube da vinda do rei, ou seja, do novo rei, do príncipe, mas não o príncipe deste mundo, que o príncipe desse mundo é Lúcifer, mas o príncipe da existência da vida, ou seja, o verdadeiro rei, vindo como príncipe, filho do rei, sendo o próprio rei. É meio confuso para nós, mas é a existência. Então ele vem ali, naquele palácio, naquele trono. Quando um dia eu iria dizer, quando alguém viesse falar de Jesus Cristo para mim e chegasse para mim e falasse assim: Rafael, sabia que Jesus, ele é o Deus do amor, ele te ama, ele gosta de você, ele fez tudo por você. Fez o quê? Eu já ia questionar. Fez o quê? Um rei nasceu num palácio. Viveu com todas as regalias deste mundo. Nunca passou por uma dificuldade. E você vem me dizer que ele fez tudo por mim? Fez o quê? É o que a maioria faz. É o que muitos grandes em poder aquisitivos fazem. Eu quero saber o que ele fez. Agora olha a história desse homem. Olha a história desse homem. Ele não fez por mídia, não. Ele fez para sentir na pele aquilo que hoje, se ele viesse aqui falar, ele falaria assim: eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ser desprezado. Eu sei o que é não ter um lugar para dormir. Eu sei o que é ser abandonado. Eu sei o que é ser traído. Eu sei passar dificuldade. Sabe por quê? Porque eu passei. Então, olha só a autoridade notória nesse discurso, se ele estivesse aqui nesse exato momento, fisicamente, como eu estou. Tá? Espiritualmente, estou falando assim, como você está me vendo, eu estou te vendo. Não, eu não estou te vendo porque você está do outro lado. Então, veja bem, como isso
tem uma importância grandiosa. Então, diante de tudo isso, nós encontramos aspectos importantíssimos. O homem estava sentado no seu trono, mas vamos entender também que existe uma outra importância. Todo rei, ele tem um sucessor. Todo rei na face da terra, ou todo empresário de grande porte, pequeno porte, ele tem um sucessor. Todos aqueles que seguem uma hierarquia, quem vai assumir? Seu primogênito. Jesus Cristo, ele assumiu o trono. Não acima de Deus, não abaixo de Deus, nem inferior e nem superior. Ele assumiu o trono de seu direito. O trono que a ele foi dado. O trono de Davi. O trono que não era de Davi, não. Era o trono que muitos falavam de Davi. Mas era o trono dele mesmo. Sempre foi dele. Mas só que ele teve que pagar um preço por isso. Vejamos que esse mesmo Jesus Cristo, que disse para que nós viéssemos amar a Deus, ele, sendo o próprio Deus, ele se curvava diante de Deus. Quantas e quantas foram as vezes que ele dobrava o seu joelho e orava a Deus. Mas ele orava a quem? Se ele é o próprio Deus? Ao seu Pai. Quantos de nós nos curvamos diante de nosso Deus e oramos? Jesus Cristo, ele sempre fazia isso. Ele não apenas em palavras, mas em atitudes. Tanto nos momentos difíceis, como nos momentos bons. Ele sempre buscava a Deus. E um dos momentos aos quais muito chocou a minha pessoa durante um bom tempo, foi Jesus Cristo de braços abertos, ali pendurado naquela cruz, não por vontade própria. Porque se nós formos olhar vontade própria de Jesus Cristo, momentos antes, ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então Jesus Cristo está ali, de braços abertos. Do seu lado direito, um homem chamado de ladrão. E o outro lado esquerdo, outro homem também chamado de ladrão. Então estava ali no meio de dois ladrões, Jesus Cristo. Já tinha sido trocado por Barrabás, que também era outro, ao qual também era ladrão. Agora vejamos que Barrabás, o nome dele foi exposto. E os dois homens que estavam, um lado à direita e outro lado à esquerda, não, mas estavam ali. Jesus Cristo tem um momento que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Mas peraí, como é que Jesus Cristo, que veio a este mundo para morrer, ou seja, para passar aquilo que ele estava passando naquele momento, para sentir a dor que ele estava sentindo naquele momento, ele diz para o próprio Deus, o seu próprio Pai, o seu próprio eu, ele diz: por que me abandonaste? Qual é a lógica disso? Como é que eu vou olhar para o meu superior que me mandou fazer algo, e esse mesmo superior sendo eu mesmo, vou olhar para mim e dizer: por que tu me abandonou? Por que você me abandonou? Por que tu me abandonou? Qual é a importância disso tudo? Vejamos a importância. Que Deus, o próprio Deus, em face de Jesus Cristo, ele utilizou a palavra que muitas pessoas usam. A palavra que muitos seres humanos usam. Por que, Deus, tu me abandonaste? Deus, por que tu não está comigo? Deus, por que tu não faz isso? Deus, por que... São várias. Agora vejamos os momentos finais de Jesus Cristo. Pai, recebe o meu espírito. Peraí, como é
a lógica de tudo isso? Reclamar, sempre nós, como seres humanos, vai existir um momento da nossa existência que vamos olhar para esses feitos, esses acontecidos, e vamos ter essa atitude de olharmos e reclamarmos, de clamarmos dizendo que nos abandonou, nos deixou, nos desamparou, isso, aquilo, outro. Por quê? Mas Jesus Cristo diz que mesmo tendo feito isso, é importante sempre entregarmos o nosso espírito a Deus. Quando o sábio Salomão disse, no livro de Eclesiastes, que o pó volte à terra que o deu, e o espírito retorne a Deus que também o deu. Salomão está falando aqui de duas partes importantes. O físico, material deste mundo, que é o corpo físico, matéria deste mundo. E o outro é o que eu e você não conseguimos enxergar com os olhos nus, mas sim pelos olhos espirituais, que é o Espírito, que é o que Jesus Cristo proporcionou ao seu Criador, ao seu ser, ou seja, a si próprio. Não um Criador como ele fez você e eu, mas sim como ele mesmo sendo Deus. Agora vejamos que nessa situação ocorreram três partes importantes: espírito, alma e corpo. Mas não é essa parte que eu quero falar. Vamos falar o seguinte: a Trindade sempre esteve presente. Quando ocorreu esse terceiro momento de Deus vir à Terra, de pisar na Terra, vejamos que primeiro um anjo foi e comunicou uma jovem que era virgem. Tá? Segundo, o Espírito desceu e tocou na mulher e deu ali formato, ou seja, a vida. Terceiro, Jesus Cristo nasceu e andou na terra. A Trindade, ela sempre esteve presente. É por isso que nós vamos olhar início, meio e fim. É essas partes que tentamos entender. Essa parte tentamos nos colocar diante de uma situação importante. Início, meio e fim. Tudo na vida existe o início, o meio e o fim. Então, diante disso, nós podemos observar que Deus é o amor. Porque como é que um Criador, que outrora, no passado, deu dilúvio, fogo, houve guerras e diversas outras situações, e no momento certo, ele deu a si próprio, por amor de nós. Aí nós vamos entender um pouco, não ver o tamanho, não conseguir ter total conhecimento e entendimento dessa parte, mas um pouco desse conhecimento, ou um pouco de entendimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, por todos nós. Por quê? Vejamos. Um amor incondicional. Um amor sem olhar quem, para quem, nem o porquê. Simplesmente fazer por ter um amor incondicional. Um amor que nenhum ser humano tem a capacidade de calcular o tamanho. De tal maneira. Se você consegue calcular o tamanho desse amor, auto se avalie e observa o tamanho do erro que você cometeu. É de tal maneira. Não tem como você comparar. Não tem como você calcular. Você pode usar matemática, física, quântica, tudo. Mas não tem como. Não tem como. Então, parando diante dessa situação, Deus é o amor. Então nós vemos ali Deus onipresente, onisciente e onipotente. E agora, o Deus é amor. Quem é Deus? O amor. São quatro.
4 partes importantes, dividido nesse momento. É um conhecimento, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu sou filho, assim como você, tá bom? E se você for se aprofundar, você vai encontrar muito mais do que eu pude apresentar aqui. Se você navegar nesse mar do conhecimento, você vai encontrar muito mais. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele não disse para ninguém. Ninguém. Ele disse para o próprio Satanás, que foi tentar ele. Se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedras em pães e come. E ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele estava com fome, ele estava há 40 dias e 40 noites sem se alimentar fisicamente, mas sim espiritualmente. Porque ele foi levado pelo Espírito. Veja bem, Jesus Cristo levado pelo próprio Espírito ao deserto. Jesus Cristo, quando foi batizado por João o Batista, quando João o batizou, desceu em forma de pomba o Espírito Santo. Jesus Cristo que disse, eu vou, mas não vos deixarei só, enviarei o Consolador, Espírito Santo. Jesus Cristo que dobrava seu joelho e dizia, dou-te graça, Pai. Pai, não te peço que os livrem deste mundo, mas sim de todo o sistema que aprodece, que machuca, que mata, que destrói, que te afasta da tua presença. Ei, Jesus Cristo que nos ensinou a importância do amor. Jesus Cristo que quando levaram uma mulher para ele, uma mulher cujo tinha sido pega no ato do adultério, vejamos que essa mulher não estava ali no ato do adultério considerado, não estava só. Ela tinha um parceiro na época, mas ela foi levada sozinha, arrastada, lapidada por palavras que machucam, que destroem, palavras que matam mais do que pancada, mais do que porrada, palavras que destroem o interior de qualquer ser humano. Quando aquela mulher forçadamente levada à presença dele, e aqueles homens o acusando disseram, mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério, segundo a lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. E o Senhor, o que dizes? Jesus Cristo ele responde de algumas formas importantes para nós. Primeiro, silêncio. Mas por que o silêncio? Porque você precisa observar quem, para quem e o porquê de estarem ali. Quem era aquela mulher? Qual erro ela cometeu? E por que ela estava ali? Segundo a mentalidade daqueles homens, eles queriam matar aquela mulher e, além de matar aquela mulher, também matar Jesus Cristo, o condenando num ato que condizia, ou seja, era contrário daquilo que ele estava pregando. Mas Jesus Cristo fez silêncio. E depois disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aqueles homens que estavam furiosos com aquela nova fórmula de pensar, de viver, vendo que aquele homem que, segundo ele mesmo dizia, era tão simples viver no mundo com tão pouco. Era tão importante viver no mundo com muito, mas não muito dinheiro, não desprezando essa parte, mas assim, não muito poderes aquisitivos, mas apenas tendo o melhor dentro de si. Porque que adianta ter riquezas materiais e ser
podre por dentro, pobre por dentro. Como diz o sábio psiquiatra, doutor Augusto Cury, já atendeu homens aos quais se tornaram miseráveis vivendo em palácios. E isso é importante. Quando nós temos tudo dentro de nós, o que alcançamos na vida, os bens materiais, são coisas que um dia irão ficar. Tem seu significado, sua importância? Tem, mas não mais do que as vidas, do que as pessoas. Porque Deus não desceu na terra para dar o formato à terra. Deus não desceu à terra para dar o formato à lua, ao sol, às estrelas, às árvores. Deus desceu na terra para tocar e formar o homem e a mulher. E depois para restaurar o homem e a mulher. Esse Deus é o que criou tudo em poucos dias com a sua voz. Mas ele formou um único ser com as suas próprias mãos, o homem e a mulher. E tendo formado o homem, Adão, e a mulher, Eva, por que não Jesus Cristo lá no futuro? É por isso que eu entendo que o homem, por nome José, noivo, não era esposo ainda, noivo de Maria, não precisou ter relações com ela para que viesse o nascimento de Jesus Cristo. Porque o Espírito, o mesmo Deus, vindo em Espírito, iria só vir e ali, assim como ele fez no passado. Só que dessa vez, ele não ia dar o formato ao homem, veja bem, ao homem Jesus Cristo, com o pó da terra. Não, porque lá no início ele fez isso. Fez com o homem. Vejamos, o primeiro homem, Adão, pegou o barro. A mulher, segunda pessoa criada, foi a costela. E o terceiro, coração, Jesus Cristo. Então nós olhamos para tudo isso e vejamos a importância do amor de Deus na sua e na minha vida. O amor é o que nos mantém vivo. E quando se fala de amor, se fala de Deus. Eu não sei qual o momento na sua vida, mas Deus é tudo. E quando olhamos para tudo isso, nos perguntamos, quem é Deus? Sempre vai existir essa pergunta. Tem que existir. Porque se não existir, pobres miseráveis somos. Por imaginarmos que do nada fomos criados. De uma explosão veio a evolução e disso nós. Mas como tudo isso acontece? A explicação é o amor. Albert Einstein, uma certa feita, eu vou dizer na minha linguagem, certa feita ele disse: é impossível olhar para os astros, para tudo que existe, e não achar que não existe um Criador. Sempre vai existir pensamentos que vão nos levar ao afastamento de Deus, revoltas, por motivos banais, por motivos que em si não têm a sua importância, mas Deus é o amor. Obrigado e até as próximas. Tchau, tchau.